Bem-vindos a mais um Stephanie Senpai, e no vídeo de hoje uma entrevista super bacana com o dublador Glauco Marques. Solta a vinheta, editor! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma entrevista que eu fiz à distância. Na verdade, são os trechos dos melhores momentos da live que eu fiz pro pessoal da Aparecida Geek. O evento rolou de maneira online, já que a gente tá em tempos de quarentena. E aí eu resolvi trazer aqui pra vocês do canal, porque ficou muito bacana. E agora vocês conferem um pouquinho do que rolou nessa conversa minha com o dublador Glauco Marques. Então, pessoal, esse é o nosso convidado da live de hoje, Glauco Marques, dublador. Você já tem alguns trabalhos ali que eu já acompanhava antes de conhecer você, né? Que a gente tá se conhecendo agora. Que você tem trabalhos em Dragon Ball Super, em Naruto, tem trabalhos em séries ali com personagens da DC e tudo mais. Mas eu quero que você fale um pouquinho pro público sobre a sua trajetória na dublagem e quais são os personagens mais marcantes da sua carreira. Minha trajetória na dublagem começou entre 2010 e 2011, no fim de 2010. Meu primeiro estúdio foi a Alamo. A Úrsula Bezerra me escalou pela primeira vez e minha estreia foi na produção Full Metal Alchemist. Ela me escalou porque na época ela dava aula e eu acabei sendo um dos destaques da turma. Depois de um tempo ela me falou isso, porque era muito difícil, era praticamente nula as chances de você entrar na Alamo, que era o principal estúdio de São Paulo na época. A Alamo já não existe mais, né? E nas aulas, eles mesmos diziam que você tinha que ter uma trajetória no mercado, se destacar em algum lugar que te indicasse lá para Alamo. E como o Fullmetal Alchemist era um desenho que tinha ele tinha que diversificar muita voz, porque tinha muita ponta, muito vozerio, ela disse para mim depois que seria uma boa me testar ali, para pelo menos perder o medo do microfone e tudo. Eu entrei lá batendo canela, tudo, mas foi ótimo, me serviu muito. E minha trajetória começou ali. Aí depois eu comecei a tentar fazer registro de voz nos estúdios. Tomei muita portada na cara, mas insisti de uma maneira educada. As pessoas que deram as oportunidades foram gostando e indicando para outros colegas que necessitavam desse timbre de voz, porque minha voz é jovem, porém é forte, né? E aí foi acontecendo, um foi avisando o outro, fora os lugares que eu não havia conquistado ainda, eu fui fazendo uma visitinha bem educada, bem sem ser inconveniente, né? Tomar aquele famoso cafezinho, e aí as coisas foram acontecendo. Aí, passado o tempo, vem a confiança de um trabalhinho ou outro de destaque ser confiado, e aí as pessoas vão sentindo que se você vai bem, e graças a ótimos profissionais do mercado, foi acontecendo a coisa. E quais foram os personagens que foram aparecendo assim e foram marcando a sua carreira? Tem umas sequências que surgiram conforme eu fui evoluindo, né? Por exemplo, o meu primeiro personagem num desenho, o primeiro personagem grande foi o Luke Cage, na série do Ultimate Spider-Man, que era o desenho. E eu não dublava no estúdio, que era responsável pelas produções da Disney, né? Era a época já que a Disney e a Marvel já tinham se juntado, a Disney tinha comprado a Marvel, e foi meu primeiro personagem, foi o Luke Cage, o Power Man no Ultimate Spider-Man. Eu com certeza não vou lembrar a ordem das coisas que foram acontecendo, porque já estamos indo para 10 anos aí já. Mas eu lembro que esse foi o primeiro. Como eu sempre fui muito fã de anime, o meu primeiro anime foi o Naruto Shippuden, né? E é o que eu considero com carinho a realização de um sonho junto com o fato de ser dublador em si, né? Eu já vi em outras entrevistas suas ali, você falando um pouquinho da sua relação com Dragon Ball. Como é que foi para você partir dessa relação de fã, de pessoa que consome, para trabalhar numa produção de Dragon Ball? Você emprestou sua voz para um dos personagens em Dragon Ball Super. Não só emprestei, como prestei assessoria para a direção até a fase do Goku Black. Depois disso, não fui mais consultado, mas prestei assessoria, inclusive de elenco, porque eu já tinha assistido a série, né? O Dragon Ball Super já tinha sido lançado no Japão. Eles estavam lançando o Torneio do Poder lá no Japão quando começaram as dublagens, né? Então eu já tinha assistido tudo e fui prestando auxílio. A minha reação foi como qualquer outra coisa que você desejou muito e o momento havia chegado e você não acreditava, assim, né? Então foi isso, eu fiz o teste respirando fundo muitas vezes. O Wellington Lima, meu amigo, ele foi muito paciente comigo durante muito tempo da minha carreira, que ele me ensinou muita coisa também, me ajudou a fazer de uma forma calma, entendendo o original, porque ele falou muito mais, o seu teste é uma aposta minha,
E a gente vai ter que chegar no personagem, porque diretamente você não tem a voz adequada para os Zamaz. E eu entendi, tanto é que o Zamaz não fala com a minha voz normal. Eu jogo ela mais para a cabeça, eu deixo uma coisa mais serena, mais tranquila, e não esse meio pesado que vocês estão ouvindo aqui. E aí foi a angústia de esperar resultado, de aguardar para que as coisas acontecessem. Eu ia entrar numa viagem, eu entrei numa viagem de estudos. Eu saí de férias e eu sabia que daria tempo de pelo menos saber do resultado quando eu voltasse, né? Porque eu estava no começo da série e demorava para aparecer os Zamaz. Ele aparecia lá para os episódios 50 e cacetada. E aí eu fiquei sabendo disso entrando no avião para estudar. E aí eu dei um berro dentro do avião. Cara! Todo mundo ficava olhando para mim, vai, quem é esse louco aqui dentro? E tava com um amigo indo viajar para estudar e ele, o que aconteceu, cara? Aí eu expliquei para ele, e ele mesmo deu um berro no avião, que também é fã, né? E parabéns e tudo, e foi assim que aconteceu. Você falou aí que esse personagem, ele tem um timbre muito diferente, ele tem um jeito de falar muito diferente do seu. Eu já aproveito o gancho para perguntar, esse foi o seu personagem mais difícil na sua carreira? Acho que não. Foi um dos, mas não foi o mais. Um dos mais difíceis que hoje eu aprendi, que há 2 ou 3 anos eu aprendi a dominar, mas eu dublo ele há 5 anos, é o Constantino. Sem dúvida é o mais difícil. Eu amo. Você curte? Eu adoro a série do Constantino. Eu assisti legendada, né? Assim que saiu. Mas aí eu tava vendo um pouquinho do seu trabalho e eu vi a voz que você deu pro Constantine na série. Pessoal que não assistiu a série do Constantine, eu super recomendo, apesar dela não ter sido finalizada. É uma série muito boa. É um dos meus personagens favoritos ali, essa parte mais sombria, assim, da DC, a parte que eu mais flerto, que eu gosto bastante. Eu não imaginava que fosse tão difícil, ainda mais porque a voz dele, que não tem tantos trejeitos e tudo mais, a gente não imagina que é a mais difícil. Não é nem o fato não é só a voz, né? Porque eu não fico imitando a voz do cara. Eu vou mais no escutar da voz dele, a percepção do tom da fala dele, com as caretas dele. O Constantino é muito sarcástico, né? Pô, ele é um cara muito tirador de sarro e tudo, então tem que ter muita atenção. E quando eu comecei a fazer, eu apanhava demais porque eu dependia demais da direção e faz parte. Quem dirigiu a série do Constantine foi o próprio Wellington também. Mas o contrato com o Matt Ryan, o ator, era de 5 ou 6 anos ainda. E aí a série foi cancelada, mas ele navegou aí pelo Arrow, que eu também fui fazer lá no Rio de Janeiro. Onde mais ele apareceu. O Legends eu continuo fazendo ele, já tem 3 anos que eu faço ele no Legends. E continuo fazendo. Semana passada eu fiz mais 3 episódios aí do Legends of Tomorrow. É o personagem, eu acho que é o personagem mais difícil que eu já fiz. Um difícil também, só que assim, eu não deixei que ficasse difícil, porque eu fiz de um jeito que normalmente eu não faço todos os dias, que foi o Pumba, quando eu fiz no Rei Leão. Eu fiz por ser fã de Rei Leão, por ter um carinho especial por tudo isso, pela pressão de elogios de parte dos colegas. Poxa, você é o cara certo para fazer, sendo que teria a troca de vozes mesmo. Eu fiz linha por linha, fala por fala. Eu não passei, eu passava a cena uma vez para assistir, para entender a cena, mas nas horas de ensaiar, para encaixar, fala bonitinho, com a emoção, eu fiz linha por linha. Foi muito difícil fazer linha por linha, mas eu não comparo com o Constantine por conta disso. Constantine fala rápido, ele é louco, ele fuma, ele traga, ele fala tudo ao mesmo tempo, ele ri, né? Então ele muda de personalidade muito, ele é um cara sexuado, é bissexual, entendeu? Então, para cantar um cara ele tem um jeito, para cantar a mulher ele tem outro, né? Ele tem aquelas derretidas quando ele tá afim de um cara e aí pra cima da mulher ele vira o galanteador. A dificuldade fora isso é vestir vários personagens que o próprio ator, que é muito bom, também veste, né? Ele é muito bom. Ele por si só já vale por muitos. O Constantine para carregar hoje não, hoje eu estou mais familiarizado. A minha cabeça já tem um circuito que já acessa as interpretações do cara, então algumas vezes eu já até sei como ele vai fazer. Aproveitando aí que você falou essa questão de não se prender tanto à voz do personagem, à voz do ator mesmo, o Will mandou uma pergunta aí pra gente, perguntando se na dublagem o ideal é fazer uma voz parecida com a original ou criar sua própria voz para o personagem.
Tem duas partes aí, que é assim, se partir do lado da direção, você pode escolher uma pessoa que seja boa artisticamente, que tenha uma voz próxima, que é muito difícil achar, é muito mais fácil você optar pela pessoa que tem uma boa percepção de dublagem e seja bom ator para poder chegar nisso. Mas, por exemplo, o Matt Ryan também, como o Zamas, a voz dele é diferente da minha. A voz dele parece um pouco mais raspada do que a minha. Assim, a cara dele é mais para minha voz, mas a voz dele parece um tiquinho mais velha, sabe? Então é isso, é muito mais... o Caio.voz tá aqui, ó. Ele falou, dubla até sem original, ele escreveu aqui. Quando o Rio de Janeiro manda para eu fazer o Constantine, o Caio captou para a gente enviar para lá, que era um crossover do Constantine com os outros caras, assim, é até recente isso. E só que o estúdio acabou mandando muito atrasado para mim, e tinha que fazer naquele dia. Eu falei, beleza, separei o horário e vou fazer. Chegou o material, só que eles mandaram sem áudio nenhum. Nenhum. Eu tinha 80 e poucas falas para fazer sem áudio. E eu encaixei tudo, eu gravava o texto na cabeça e encaixava tudo na tela. E eu falei, Caio, me ajuda aí, porque tá louco. Não, tá indo bem. Por incrível que pareça, tá indo bem. Então, foi esse dia que eu tive a certeza. Se eu olho na cara do Constantine, eu já sei como ele vai falar ou deixar de falar. O som, acho que foi... o arquivo, acho que era... Eu gravei dessa vez para Adelarte, mas estava sem som. Eu mandei a dublagem do Constantine sem ter referência do áudio original, olhando só para a tela e vendo as reações dele. Até falei, ó, qualquer coisa, se precisar, eu refaço, tudo bonitinho. Mas não voltou nada, eu vi no ar, estava tudo legalzinho, tudo. Não comparei com o original, porque eu queria assistir dublado, e aparentemente deu tudo certo. Minha voz continua lá e ele falou, não, deu tudo certo e tal. Mas foi um desafio. Nunca vi ninguém falar isso. Que dublou 80 falas sem o original. Entendeu? Ainda mais um cara que fala rápido, que é louco, que é egocêntrico. Entende? Então foi o meu maior desafio. É por isso que eu falo que o Constantine é o personagem mais difícil que eu já dublei. O pessoal do Mundo Nerd perguntou se você faz alguma voz caricata e se sim, para você demonstrar pra gente. Já, o Pumba praticamente não é minha voz. Ou para quem é fã de Gravity Falls, eu faço o Bill Cipher. O Bill Cipher não é minha voz. É um louco pirado que ele chega... Gravity Falls! Não tem nada a ver com a minha voz, né? Então, é uma coisa bem, bem diferente. Aí é uma coisa de percepção mesmo, de como você acessa. Eu tenho muita facilidade de copiar o caricato. Tanto é que os colegas de trabalho me identificam como imitador mesmo. Eu imito muita gente da dublagem, seja de uma forma caricata ou até com a voz da pessoa mesmo. Muita gente não gosta, né? E eu entendo. Mas eu respeito muito e para quem não gosta, eu fico na minha. Mas quem permite a brincadeira e é saudável, primeiro que eu acho uma bobagem, uma brincadeira. A gente não tá para ofender ninguém. Quem permite a brincadeira sempre fica muito divertido. Eu queria saber, Glauco, se você fez algum personagem que você acha parecido com você na questão da personalidade. Tem um que está disponível no Globoplay. Sou eu escrito. Eu. Muito fácil de fazer. Para qualquer outra... Assim, muito fácil de fazer assim. O cara também fala rápido. Só que eu não sou uma pessoa fácil. Então, A Million Little Things é uma série que está no Globoplay, que já exibiu, inclusive, na Globo, o episódio piloto. Eu faço o Gary, que é o protagonista da série, que é uma série dramática sobre um grupo de amigos que enfrentam algumas barras pesadas, assim, tipo um amigo com câncer, um amigo que se matou, alguém que se curou e está incentivando uma pessoa. Então, são dramas do dia a dia motivador, assim, sabe? E o Gary, ele é o personagem que é a minha vida. Tanto é que a minha mulher adora, a gente assiste junto e ela sempre que ele dá umas bolas fora ou quando ele é sarcástico e engraçado, ela pega e me dá um cutucão. Nossa, que raiva, ele é você. Muito bom. Então fica aí a indicação da série para pessoa que tem de quarentena e acesso ao Globoplay. Vão lá dar uma conferida, parece ser uma série bem interessante. Eu adoro esse tipo de série com essa temática vida real. Porque a vida da gente tá fodida, mas a gente quer ver a vida na série também, assim, com essa pegada.
E aproveitando, eu quero perguntar, você já falou aí personagens que você fez, que são difíceis, personagem que parece com você. E eu queria saber, tem algum personagem que você não fez, mas que você queria muito ter emprestado sua voz? Não hoje, mas um dia, quem sabe, se tiver maturidade para isso. Mas eu sempre fui muito fã do Homem de Ferro. E eu sou apaixonado pelo trabalho do Marco Ribeiro no Homem de Ferro. Dirigi o Marco Ribeiro, inclusive, no jogo VR do Homem de Ferro. E é um cara sensacional, muito alto astral, assim, muito parceiro para que o trabalho seja realizado. Ele faz com maestria. Se um dia eu tiver essa capacidade, vai ser uma honra poder realizar esse sonho. Até porque ele já vai estar velhinho, né, no dia que eu for capaz, como ele, de fazer o Homem de Ferro. A gente conversou aqui que você dublou personagens de anime, você dublou personagens de animação norte-americana, você dublou personagens que são interpretados por pessoas, sim, de carne e osso, na vida real mesmo, séries e filmes e coisas em live action. Queria saber de você se tem alguma diferença entre dublar um personagem que ele é animado e dublar um personagem que é feito por um ator ou uma atriz, por exemplo. Sim, tem, porque assim, se é com pessoas, se é o live action, você não tem o que inventar. Você tem que fazer o mais fiel possível do original dentro daquilo. Não que o desenho também você não tenha que fazer isso. Você não tem o que inventar dentro daquilo, é uma coisa que já está pronta. Então, o desafio é um pouco maior. Eu acho um pouco mais difícil de fazer live action do que um desenho. Agora, o desenho, eu já tive casos que deu para melhorar a atuação do original, por exemplo. Tem um desenho que eu fazia, acabou, foram acho que 3 temporadas, que chama Picles e Amendoim, para Disney, que é um desenho totalmente insano, louco pra caramba. Meu parceiro, inclusive, é o Ítalo Luiz, que é um dos melhores dubladores jovens que eu já vi, é um monstro dublando. E ele fazia o Amendoim, e eu fazia o Picles. E a voz do Picles era uma coisa era meio boba, mas uma coisa forçada, não parecia natural. Então eu joguei uma voz assim, que parecia um bobão, tudo, e aí tal. Eu arrisquei isso no teste e funcionou. O cliente gostou, não ficou igual ao original, mas ele gostou e a gente começou a fazer o desenho. Então eu acho que o live action é mais difícil, porque a comparação que o cliente tem é sempre com a interpretação daquele ator, porque é uma coisa mais de fidelidade, assim. É uma imagem do próprio ator junto com a voz dele, então tem 2 conexões muito fortes. Aí o desenho dá para brincar um pouco mais e muitas vezes até melhorar ou até ficar pior. Né? O pessoal da Mundo Nerd Go tá te perguntando se, além da Úrsula Bezerra, você tem algum outro dublador ou ícone ali que seja referência na sua vida artística. O próprio Wendel é meu professor até hoje. O Wendel Bezerra, eu fiz um curso, mesmo já estando há 9 anos no mercado, eu fiz um curso de imersão com o Wendel, onde ele chegou a fazer uma imersão de melhorar as pessoas que já vivem de dublagem, por exemplo. Seu sustento todo é da dublagem, entendeu? A sua vida é da dublagem, mas no intuito de despertar novos talentos mesmo, para segurar a série. Ele até falou para mim, cara, foi uma surpresa você se disponibilizar para fazer. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você já tem seus papéis de destaque, aí você poderia se acomodar. Eu falei, não, mas eu quero saber qual é que é. Eu sei que você tem mais coisa para passar e tudo. Você me deu aula lá no básico. Lá no básico você aprende a passar a página, ensaiar, gravar, tudo. Agora eu quero saber o filé mignon agora. Quero saber o que tem de bacana para passar. Então o Wendel é um deles, o próprio Wellington me ensinou muito. Um outro processo que tem uns 6 meses que eu passei, eu sempre busco os melhores profissionais para tentar melhorar, né? Que é o Marcelo Campos, que é o dublador do Edward Elric, do Fullmetal, é o Trunks do Dragon Ball. O Marcelo é muito meu amigo e ele me deu aula. Eu quis pagar ele não quis receber, falou, a gente é amigo e tal, depois você... E ele identificou, eu falei, Marcelo, eu quero que você me critique, eu quero atingir tal ponto, assim, assim, assado. Ele me deu uma aula fisiológica de como eu posso melhorar o meu trabalho, de postura dentro do estúdio, na hora de gravar, para emitir a voz assim, assim, assado, jogar tal voz e tudo. Então, o Marcelo Campos foi genial nesse processo comigo também. E 2 pessoas que com certeza não estão assistindo aqui porque não são de Instagram, que eu considero os 2 melhores dubladores desse país. 2 melhores. Os irmãos Pissardini, o Marcelo Pissardini e a Adriana Pissardini. São os 2 melhores dubladores desse país, na minha opinião. Tá vendo, galera?
Tá ali sempre tentando melhorar, e eu acho que isso é um dos pontos que eu mais gosto na dublagem brasileira, que a gente vê que apesar de terem aquelas vozes ali que já são muito conhecidas do público, a galera tá sempre envolvida em coisas para melhorar e para valorizar ainda mais a dublagem brasileira. O Malves Art está perguntando como é dublar um jogo e se tem diferença na direção. Vou falar de dublar e dirigir, porque eu dirijo muito mais do que dublo jogos, né? Por estar dirigindo jogos, eu dublo poucos jogos. Mas faço bastante. O mais recente que continua em ascensão é o Raiden, do Mortal Kombat, né? O jogo, para algumas pessoas que não são gamers e grava, se achar muito fácil, pode ser uma armadilha. Porque se você não joga, você precisa de uma direção que te situe dentro do ambiente do jogo, porque você não tem imagem. Você só tem o som para se basear. Então, se você só apenas falar e não saber em que situação o personagem está, com quem ele está falando, o que ele está falando, vai ser simplesmente um texto morto, entendeu? Então, essa é a dificuldade. Se o diretor não for um gamer e ator, você vai ter uma qualidade mais baixa, porque só vai estar dando qualidade dentro daquela fala em específico. Como eu já ouvi muito colega falando, nossa, como se fosse muito difícil dirigir game. Para a pessoa é fácil, porque ela nunca jogou, então ela acha que é aquilo a execução. Então, se você sabe da situação do jogo, se você sabe situar o que o personagem está fazendo no jogo, pelas sacadas da voz e pelo estudo, existe um briefing que é passado pelo cliente. Por exemplo, eu dirigi o The Division 2, eu assisti toda a conferência que os caras da Ubisoft fizeram, explicando o que é o jogo, o que deixa de ser. Então eu assisti 4 horas e meia de conferência para entender o jogo, porque tinha ligação com o primeiro jogo. Então eu passei tudo isso para os atores que participaram, para todo mundo que fez ponta. Inclusive, quem fez ponta nesse jogo, os personagens menores, trabalhou muito mais do que os principais, porque eram as pessoas que estavam em guerra no jogo. Acabaram trabalhando mais, né? E dublar é uma coisa que tem que se ater muito ao wave, ao desenho da voz original. Porque se for sound sync, se for sincado do que você vê bater as labiais, tem que estar muito atento ao desenho da wave. Porque onde tem pausa, tem que ter pausa, porque é a hora que animar o jogo, o cara vai fechar a boca, vai abrir a boca, tem que ficar atento a tudo isso. Então essas são as diferenças. Pelo que eu pude perceber, que eu já vi você falando em outras entrevistas, você fala japonês, certo? Um pouquinho, isso. E então, eu queria saber se tem diferença, se isso influencia no seu processo de dublagem de personagens de anime, e também se tem diferença entre dublar personagens quando o áudio original é em japonês e quando é em inglês. Tem. Eu estou dirigindo uma série que é meio que segredo, mas não é segredo, é segredo. Opa, calma. Que é japonesa. Conta isso aí direito. E muita gente espera. Eu não tive contato com a tradução, mas também nem faço tanta questão, porque eu mesmo arrumo o texto, baseado em como o original está tratando mesmo. Eu mesmo faço as mudanças de texto. Às vezes eu peço, o dublador fala alguma coisa assim que está no texto, se escapou alguma coisa dentro da primeira revisão que eu fiz em casa, eu ouço e falo, puxa, não, o cara está falando tal coisa, então tem que ser tal coisa. Então me ajuda muito por conta disso. Então os atores se sentem mais seguros quando são dirigidos por mim em alguma coisa japonesa, por conta disso. Porque eles sabem que eu tenho conhecimento do idioma. Eu falo um pouquinho, eu me defendo muito bem em japonês falando, me defendo muito bem, mas meu entendimento é maior. O entendimento só não é igual com a fala, porque a gente não tem muitas pessoas para praticar, né? Então, eu mais tenho acesso a material nativo para aprender e entender do que propriamente falar, mesmo sendo casado com uma descendente do Japão, né? Mas sim, fica sempre mais fácil, tanto para executar meu trabalho dublando, quanto para dirigir. Por exemplo, o próprio Zamas tem uma mudança de texto que eu fiz e a tradução estava muito literal e ele abria a boca, ele falava a frase dele, fechava e abria e fechava de novo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dividir isso? Só que o texto estava adaptado de uma forma bem esforçada e aí a fala era mais ou menos assim: eu vou destruir você, você não tem escapatória, você será destruído por mim. Negócio assim, vai. Eu falei, mas
por mim, como é que eu seguro? Você será destruído por mim. Também poderia ser que funcionasse, mas eu troquei. Você será destruído pelas minhas próprias mãos. Então pegou bem redondinho na boca dele, assim. Então eu sabia onde podia jogar em termos de tratar verbo, essas coisas, então ajudou bastante. Bom, para a direção eu já falei, né? Agora sobre o áudio ser em inglês, pelo fato de se tratar de anime, essa que é a pergunta, né? Não, se tem alguma diferença quando você vai dublar, se o áudio original tá em japonês ou se tá em inglês, ou se é a mesma coisa? Se for anime? Não, no geral, na verdade, no geral. Não, tem uma curiosidade interessante, porque às vezes os animes vêm com o áudio em inglês pra gente dublar. O Naruto, eu dublei uma parte da série no áudio em inglês e outra parte no japonês. Só que assim, dublei no inglês por quê? Porque eu nunca vi dentro do estúdio, mas eu não sabia que tinha, eu achava que era aquilo que tinha, o material que tinha chego era inglês, e eu não sabia que tinha a opção do japonês. Por quê? O inglês já tinha passado pela dificuldade de adaptar e deixar tudo na boca, porque o japonês é muito mal sincado. Tem coisa que é dito e a boca continua batendo, e ninguém nunca reclamou, então para eles tudo bem, né? Só que, depois de um tempo, trabalhando com o Robson Kumoji, que faz o Sasuke no Naruto, ele falou para mim, cara, a gente teve uma dúvida de uma palavra, eu falei, cara, se estivesse no japonês, eu tentava me virar. Não, mas a gente tem a opção do áudio original em japonês. Eu falei, porra, sério? Aí ele, tem, mas eu achei que ia ser mais difícil. Tá falando, não, eu até prefiro. Então, essa é uma curiosidade que eu tô contando aqui agora, não contei para ninguém. O Naruto Shippuden, eu fui das vezes que teve a opção de áudio original, dos dois áudios, eu fui o único que fez em japonês. Porque eu me virava melhor. Por exemplo, teve até uma discussão com o cliente, que eu não me dei por vencido e não fiz o que o cliente queria. Que era o seguinte, o Yamato, para quem conhece o mundo do Naruto, ele não é aluno do Naruto, do Kakashi. Ele é da mesma linhagem de aluno, mas é um colega marcial, e o Kakashi é um colega mais velho. Então, nunca um colega marcial mais velho, mais novo, vai chamar o colega mais velho de sensei. Senpai. Senpai. O colega mais velho que é responsável quando o professor não está é chamado de senpai. Então, eles queriam que eu chamasse de Kakashi Sensei. Eu falei, eu não vou falar isso. E aí ele falou assim, por quê? Eu expliquei pro Kumoji, ele falou assim, então manda, você tem conhecimento, eu vou argumentar isso aqui e tal. E ele argumentou. Não adiantou de nada. Eu falei, mas por quê? É engraçado, os caras querem que fale sensei, que não é uma palavra em português, mas não quer falar senpai. Por quê? Porque parece órfão, tá falando que ele é órfão. Então, grave, por favor, Kakashi Sensei. Eu não gravei Kakashi Sensei. Eu coloquei mais palavra dentro da fala e terminei com Kakashi só e acabou. Aproveitando aqui, o Saulo pediu para você falar vamos destruir Gravity Falls com a voz do Bills. Vamos destruir Gravity Falls! Ai, muito bom, muito bom. Eu adoro essas falas quando mistura os personagens. É uma coisa muito boa. Eu queria saber como é que é a sua relação com os animes, Glauco. Olha, só não é mais próxima por causa das responsabilidades de vida e de trabalho, porque eu ultimamente estou num caso de amor muito grande com One Piece, por exemplo, né? Eu estou assistindo muito, tem mais ou menos um mês que eu parei e vou voltar hoje aí, ó, melhor anime de todos os tempos da última semana. E até então era Naruto meu anime preferido, porque eu terminei Naruto e tudo, mas One Piece nem terminou e já considero o melhor. Então eu tenho um carinho muito grande, muita gente até me enche muito os pacová sobre dublagem do One Piece e tudo, acho que porque associa o fato de eu saber falar o idioma, de eu gostar da série e achar que tá rolando. Mas qual que era lá a pergunta mesmo? Qual que é a sua relação? O que você consome? Então... Como você começou? Começou quando eu comecei a curtir anime em 92, se eu não me engano. 91. Mas tudo começou lá no começo dos anos 90 com os tokusatsu, né? E aí veio o meu primeiro anime que eu assisti foi o Zillion. E o Zillion é curioso porque na minha casa era antena, né? Então você não pegava muito bem o canal que passava o Zillion. E eu ia pra janela da casa do meu primo que a gente brigava muito, a gente saía muito na porrada por causa de pipa, de futebol, essas coisas. Ele não deixava eu entrar na casa dele. E aí eu assistia pela janela, eu subia até o telhado, o quarto dele era lá em cima, eu ficava vendo pela janela, escondido, assistindo o Zillion, assim.
Eu ficava a meia hora que tinha com comercial e tudo, assistindo o Zillion da janela da casa dele. Só não assistia quando chovia. Então foi o E hoje, Zillion, depois veio Cavaleiros do Zodíaco, depois veio Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, tudo. e você consumia dublado, tudo dublado na TV aberta. Ah, sim, porque não tinha opção de original, né? O original veio como opção depois quando lançaram os DVDs lá para meados de 97, por aí, que você teve acesso mais a... Porque na época mesmo de locadora, ou você alugava o original na fita, ou você alugava o dublado. Você não tinha as duas opções, né? Dentro de uma só. Então foi aí que começou. Eu assisti vários. Tem até animes paralelos que eu assisto no Crunchyroll, que eu não tenho tanto tempo, mas o My Love Story é uma coisa sensacional. Você já assistiu? É um dos meus preferidos. É um dos meus animes preferidos. Meu, Um dos mangás. Goda Takeo é o personagem da minha vida. Nossa, eu sempre deixo. Eu tenho uma caneca do Takeo-kan que eu mandei fazer, porque eu não achei nada, nenhuma caneca dele aqui em Goiânia. E aí eu mandei fazer e eu sempre deixo no cenário. Hoje, coincidentemente, ela não tá por aqui, tá? Porque eu usei ela pra tomar café da manhã, tá na cozinha. Mas esse anime é maravilhoso, pessoal. Fica a recomendação aí pra vocês, que é um anime muito bom. É muito, muito bom. Tem gente que gosta de romance, mas ele é muito bom. Ele é um romance, mas ele é assim, muito cômico, né? Ele é muito engraçado. O My Love Story, ele conta o cotidiano do Japão. Para quem tem curiosidade, inclusive, ele conta o dia a dia de como é no Japão. E uma curiosidade do My Love Story é que como o Takeo se enxerga, o Takeo é um ogro, estudante do colegial, que ele se vê como muito feio, tudo, e nunca se vê como uma namorada. Eu não era desse jeito, nem nada, só que eu me via desse jeito, eu achava que eu era assim, eu tinha uma estima muito baixa na escola. Então eu me identifico muito com o Takeo, e eu ajudava muitos meus amigos. Não como ele, porque ele tem uma força extraordinária, tem uma coisa meio incomum aí. Mas eu era meio que parecido com o Takeo, assim, eu era o único da minha turma que não namorava por causa de mim mesmo. Eu tinha baixa autoestima, eu era gordinho e tal, então tem muita coisa do Takeo que eu tenho em mim, que eu tinha, né? E ele é um personagem que ele é extremamente admirado, né? A gente tá acostumado, geralmente, em obras que tem mais romance, principalmente esses animes mais colegiais, Sim. o personagem masculino ser aquele galã e tudo mais, aquele cara meio misterioso, alguns com aquela pegada mais grosseira e tudo mais. E ele não, ele é um doce de pessoa e ele é extremamente admirado pelos caras. E quando as meninas começam a conhecer ele melhor, as meninas também começam a ficar ali interessadas pela Sim. pessoa que ele é. Então isso é muito incrível. Gente, é isso. O resumo dessa live é assistam esse anime. Então, e também tem um ponto que é interessante, o amigo dele é lindo, é muito bonito, e ele acha que toda a atenção é pro amigo dele, e é mesmo de fato visualmente. Mas esse é um anime que trata, por exemplo, a bondade da pessoa em si. As meninas que ficam apaixonadas pelo Takeo, elas não ficam pela fisionomia do Takeo, é pelo coração do Takeo. Então a mensagem que essa obra traz é muito importante, é muito gostosa de sentir. Então eu recomendo muito, porque além de mostrar o dia a dia, eles abordaram muito isso, que é mostrar o coração do personagem dentro do desenho, como cativa as pessoas, entendeu? Qual outro anime você indica pra galera que tá chegando aqui na live, tá por aqui? Rainbow, você já assistiu? Rainbow? Rainbow, o arco-íris. Não assisti. Assista. É que assim, você não se incomoda com gêneros, tanto faz, sendo bom. Sendo incrível. O Rainbow, ele trata de uma situação muito complicada, que é um Japão pós-guerra. Então, teve muito massacre dentro de algumas pessoas por causa de algumas ditaduras. Então, é um desenho que mandou muitos jovens, que mostra numa época que mandaram muitos jovens injustamente para a cadeia. E mostra a realidade de um presídio na época de um Japão pós-guerra. As pessoas eram muito humilhadas, é bem pesado, tem que ter muito estômago para assistir o Rainbow. Mas se tiver uma cabeça legal e equilibrada, é legal para conhecer a realidade daquela época de um Japão pós-guerra. Tem um também que são 2 filmes que é excepcional, que relata a Segunda Guerra Mundial sobre a bomba de Hiroshima, que é Gen Pés Descalços. É o desenho mais pesado que eu já vi na minha vida. Eles mostram no desenho o efeito que a bomba atômica causa
no ser humano. É triste. Eu chorei muito, muito. Meus respeitos a todo mundo que teve a todas as almas que tiveram essa dificuldade na vida. O que a gente está passando hoje não é nem sombra perto do que as pessoas daquela guerra passaram. Mostra, gente, mostra o efeito que a bomba causa, não no local que caiu, mas o ar, como ele fica, ele derrete o corpo da pessoa. E o segundo filme do Game Pés Descalços é tão pesado quanto, porque mostra o Japão pós-guerra, mostra o Japão se recuperando, que vai ser mais ou menos como o mundo vai se recuperar. É bom até, nós estamos vivendo uma situação de crise muito pesada. Assistam Game Pés Descalços no primeiro filme e o segundo filme. O segundo filme vai mostrar muita coisa parecida de como o mundo vai se comportar, que é um pós-guerra onde as pessoas vão lutar pela sobrevivência real. Ainda, as pessoas já lutam pela sobrevivência agora, mas a luta vai ser muito maior depois que a pandemia passar, porque para retomar as coisas vão ser difíceis, né? Vamos ter que contar com uma baixa recessão, as pessoas que vão... E pessoas que vão montar negócio, quantas vão ter, né? Com medo de perder, ir para falência e perder tudo. Vamos ter que confiar, vamos ter que pedir para Deus iluminar muitas cabeças aí para gerar emprego, né? Porque... Então assistam Game Pés Descalços, tá? E o interessante dos dois filmes é que durante ali o meu período de faculdade, eu assisti alguns documentários ali de formação no curso mesmo. E eu vi alguns documentários sobre as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E são documentários pesados, com relatos de pessoas ali que tiveram uma convivência muito próxima e são relatos pesadíssimos. E quando você assiste esses dois filmes, você assiste essas animações, até Estúdio Ghibli, por exemplo, tem Túmulo dos Vagalumes, que também é bem pesado, choro horror com ele também, você consegue sentir o mesmo peso dramático que você sente vendo documentários de pessoas que estiveram lá, não que estiveram lá, mas que tiveram proximidade com o que aconteceu, que perderam pessoas nesse período. Então é muito interessante. Sim. É uma ótima indicação. Pesada, bem pesada, mas uma ótima indicação. E só aproveitando o gancho, o Túmulo dos Vagalumes eu não assisti a animação, eu assisti a novela. Transformaram em live, né? E eu assisti, bem pesado também, é bem interessante em termos de história e para sensibilizar um pouquinho. Tá faltando um pouquinho de amor no coração das pessoas, tá tendo muita ofensa, né? Eu tô reunindo coragem para assistir a live action, porque a animação já me destrói muito, então ainda tô reunindo coragem. Deve ser mais pesado, né? Porque é o ser humano mostrando a realidade, né? O Mundo Nerd Go perguntou se você tendo esse contato com a cultura oriental e sabendo falar um pouco da língua, se você consome J-Music e se você tem alguma banda favorita. Sim, consumo, cara. Eu adoro Jam Project. Eu gosto muito do Glay. Glay sumiu. Pararam, né? Encerraram as atividades. Mas a minha favorita chama-se Red Wimps. Red Wimps é a trilha sonora inteira do anime que eu amo como filme. Recomendo para assistirem. Eu dublei. Fiquei apaixonado primeiro dublando, porque eu não conhecia o desenho, e que é o Your Name. O desenho Your Name, que está no Netflix, voltou para Netflix, graças a Deus, mas eu tenho ele Blu-ray, que eu comprei no Japão. E o Your Name foi engraçado porque a dublagem dele chegou aí para o cinema aqui legendado, teve pouca divulgação, e depois de um mês veio para a gente dublar para Netflix. E eu fui pro Japão, eu terminei de dublar o Your Name, fiquei apaixonado, e onde eu faço o Teishi, que é um dos 4 principais ali, o garoto da bicicleta. E eu terminei de gravar, eu fui correndo para casa tomar um banho, pegar minhas malas e ir para o aeroporto. Eu fui para o Japão. E eu sempre fico num lugar lá que tem um corredor gigante de compras depois do outro lado da estação de trem, e tinha uma loja estreando a venda do DVD do Your Name, porque lá já tinha passado no cinema, então estava sendo o lançamento em Blu-ray ali. Muito bom. Essa live tá cheia de indicação boa, hein, galera? Indicação de quem entende. Só para finalizar aqui, que a gente já tá chegando no nosso tempo combinado, o Saulo pediu para você falar qualquer frase com o nome dele, imitando a voz do Bills. Não quero! Não vou falar nada! Tá aí, tá aí sua resposta, ô Saulo.
Para finalizar, eu quero saber se você conhece um pouquinho aqui da nossa região. O evento é de Aparecida, mas assim, Aparecida e Goiânia, que é a capital de Goiás, são muito próximas. A gente fala que é quase a mesma coisa. Quero saber se você conhece essa região aqui, do estado de Não, Goiás. é um objetivo de vida até, mas eu confesso para você que, assim, eu fico triste com as condições colocadas no nosso país, por exemplo. É inadmissível essa situação. Eu vou pesquisar, vou pesquisar lugares que eu nunca fui. Eu sempre dou prioridade para o Brasil, sempre, juro para você. Então, eu já pesquisei Aparecida, Goiás, Salvador, que são lugares que eu não conheci. Na Bahia, por exemplo, eu só fui para Porto Seguro. Mas, cara, é um absurdo a facada dos preços para chegar nesses lugares. Aí você vê uma passagem, por exemplo, para o Chile, que eu já fui, é bem mais barato. Ou é o mesmo preço. Eu falei, como assim você sair do país é mais barato? Aí você vai para a Argentina, é mais barato. Eu falo, poxa, é brincadeira. O incentivo ao turismo interno é muito pequeno, é muito oportuno da parte dos caras. Então eu já conheci muitos lugares. Por exemplo, o Sul só falta Rio Grande do Sul mesmo. Porque Paraná, já visitei Curitiba, fui na Hard Rock de lá. Minha família de Santa Catarina, já conheci lá tudinho. Já fui para Chapecó. Então falta, já fui para Minas também, Rio de Janeiro. Mas, cara, como é difícil. Rio de Janeiro eu já fui dos dois jeitos. Para dublar, quando eu dublei o Guardiões da Galáxia 2. Puxa, mas é isso. Eu tenho o objetivo de visitar esses lugares. Um beijo para todo mundo aí da sua terra. Mas falta um pouco disso, sabe? Às vezes eu me revolto dos caras não darem esse incentivo. Às vezes até tenho condição de ir, mas eu falo, puxa, é incrível isso, é incrível. Como os caras não incentivam a gente a fazer esse tipo de viagem, né? Pois é, então fica aqui o convite para quando você tiver a oportunidade, venha conhecer a nossa cidade, venha conhecer Goiânia, venha conhecer Aparecida, venha experimentar a nossa pamonha, porque é uma comida maravilhosa, inclusive minha comida favorita. Vou fazer propaganda sempre. Mas já vou dar uma letra já. Já era para eu estar conhecendo, não sei se esse ano, mas o próximo também. Vai rolar um lançamento por aí, onde o dono do produto está preparando vários eventos no Brasil por causa do lançamento desse desenho. E já me falou, já entrou em contato já para quando lançar, ele vai fazer uma turnê com o elenco do desenho que nunca foi feito em nenhum anime até agora. Então devemos passar por Goiás também, vai depender de tudo vai depender dessa quarentena, dessa pandemia aí, né? Porque, poxa, a gente precisa do calor das pessoas que trazem o carinho também. É bom estar aqui porque é um recurso, claro que é. Um beijo para todo mundo, mas, poxa, tete a tete é tão mais legal, é tão mais caloroso, o amor é muito mais tranquilo, muito mais sentido, essa que é a verdade, né? Tempos de pandemia a gente se adapta, mas a gente sabe que pessoalmente sempre vai rolar aquela magia, as coisas sempre acontecem de uma maneira diferente. O pessoal do Mundo Nerd está perguntando se você sabe dizer por que a Netflix, com um público que consome conteúdo dublado sendo tão grande, por que eles ainda colocam tantos animes apenas com legenda por lá? A Netflix, ele tem acesso, por exemplo, quando a gente vai dublar, vem com a marca d'água da Netflix, quando o produto é licenciado pela Netflix. Mas não são todos os produtos que a Netflix coloca lá que são próprios deles. Às vezes é algum cliente que vende já para a Netflix daquele jeito. E se não tem nenhum apelo dentro disso, um marketing dentro disso, eles lançam o produto que o cara está vendendo e pronto. Por isso que às vezes não tem a opção do legendado. Cabe sempre aos... e é uma dica. Eu trabalho num estúdio que produz muita dublagem para Netflix. Eles são muito atentos, gente. O que vocês lançarem em massa de reclamação do que vocês querem ou do que está ruim, eles vão atrás para atender. Eles se importam muito com os clientes. Entendeu? Então, não fiquem ocultos, não deixem de mandar mensagem para a Netflix. A Netflix quer sim saber qual é a opinião de você sobre aquele produto que você está assistindo. Então, não será uma perda de tempo. Escrevam para eles. Gostou de uma dublagem? Também vai lá e elogia, não é só reclamar, né? Não gostou? Reclama. Mas não fica só na reclamação. Elogia, porque é o maior feedback que a Netflix pode receber
se aquele estúdio que eles estão delegando o trabalho está fazendo direito ou não. Estreou ontem, inclusive, na Netflix. A gente está na pandemia, está dublando de forma remota, cada um na sua casa. Estreou ontem na Netflix um filme que eu dublei remoto, que é muito engraçado, que chama Lovebirds. Tem um nome em português na Netflix, mas se vocês procurarem por Lovebirds, vocês vão achar. Eu faço o assassino do filme, é uma comédia romântica. São apenas alguns minutinhos que você pede para fazer um review, seja positivo, seja negativo, que o Doc falou que vai ser atendido. Então não adianta a gente ficar reclamando de casa sem fazer nada a respeito. E se a reclamação vai ser ouvida, é um tempo muito curto que você vai desprender. E vamos buscar sempre melhorar, aí, tanto para os otakus quanto para as pessoas que consomem conteúdo streaming em geral. Aproveitando, o Andrei, não sei se esse H mudou ou não, perguntou se teve algum personagem e qual foi que acabou com a sua garganta. 2 vezes só na dublagem eu fiquei sem voz. Uma foi quando foi a última vez, inclusive, já tem uns 4 anos que isso aconteceu, porque eu realmente peguei uma gripe muito forte e prejudicou um pouquinho a minha garganta, mas no nível de eu pegar um personagem que gritava, no segundo grito a voz foi embora. E eu tava com o peito muito carregado e tal. E eu pedi desculpa para a direção, foi inclusive com a Úrsula. Ela foi paciente, eu fiz todas as coisas em casa para a voz voltar. Eu dormi, o dia seguinte eu acordei e falei, tô com um pouco de voz, eu vou gravar e não vou gravar mais nada. Eu fui até o estúdio, terminei o trabalho, só que eu tive que refazer o começo, porque tava muito assim e tal. Então no dia seguinte estava melhor, só que eu terminei o filme e minha voz foi embora de novo. Eu fui para casa extremamente chateado, terminei o filme, mas eu tive que cancelar todo aquele dia de dublagem, fui para casa recuperar a voz, mas no dia seguinte já estava melhor. Falei com uma voz bem grave, assim, porque eu estava recuperando as cordas vocais, né? Mas o personagem que eu realmente dublei e eu fiquei sem voz por dublar ele foi o Zamasu em Dragon Ball Super. Eu fiquei sem voz, eu sabia que eu ia ficar sem voz, que é quando ele tá na fase final da luta com o Trunks e ele grita ensandecido, ele grita de uma forma louca. O Wellington até falou, puta, alivia um pouquinho, senão você não vai conseguir. Eu falei, não, eu quero que fique igual ao original. Eu quero que desafine igual ao original pela loucura dele. Eu quero gritar como ele grita. E eu repetia, ele queria salvar as minhas falas, que já estavam legais, na máquina, e eu falava, puxa, não é assim, deixa eu fazer de novo. Ele, tá bom, mas vai acabar com a sua voz. Eu falei, não, mas eu consigo, vê se você gosta, pode salvar ela, mas vê se... Eu queria tanto fazer bonitinho, bem feito. Eu falei, isso vai pro ar de uma forma que eu vou ficar muito feliz. E foi assim, a gente remarca, eu falei, eu vou ficar sem voz no dia seguinte. Vamos fazer hoje, que eu tô com voz ainda. E eu lembro que eu fiz e acabei com a minha voz. E era uma sexta-feira e eu tinha marcado com alguns amigos da Unidub de sair para. Inclusive o Wendel foi junto, da gente comer um espetinho, tomar uma cerveja depois. E todo mundo batendo papo e ninguém conseguia me entender. Porque eu tava falando assim, eu falava, ninguém conseguia entender o que eu falava, a voz já tinha ido embora. Só que eu tive 2 dias para recuperei a voz e então o Zamasu acabou com a minha voz. Eu saí sem voz do estúdio para fazer aquela dramaticidade dele sendo cortado pelo Trunks. E que é a parte que ele tá com a metade da cara verde e a metade da cara derretida roxa, né? Então foram 30 falas bem sofridas. É muito bom. Assim, eu gosto muito, consumo muito a dublagem. Gosto, assim, sou fã mesmo. Eu tenho um objetivo, tenho uma listinha ali de dubladores que eu quero entrevistar ao longo da minha vida, porque eu sou muito fã mesmo. Inclusive, tive a oportunidade já de conhecer e entrevistar o Wendel um tempo atrás. Então, assim, é muito bom ver que vocês desprendem tanto esforço para produzir uma coisa bem feita pra gente que consome. Que muita gente reclama, porque legendado é melhor do que dublado. Eu falo, gente, vocês têm que saber separar as coisas. Porque vocês desprendem um trabalho e fazem a coisa de uma maneira muito bacana, muito bem feita. E boa parte dos personagens que a gente tem essa conexão, assim, essa nostalgia, a gente acabou vendo dublado, que foi visto quando era criança, ou quando era adolescente, ou até mesmo na fase adulta. Então, assim, eu agradeço a você e todos os dubladores do Brasil, porque é um trabalho muito bonito. E é muito bacana ver o quanto vocês se esforçam e o quanto vocês estão sempre se aprimorando para isso. E aproveitando aqui, a gente já está em cima da nossa hora.
para encerrar essa live, eu queria saber de você dicas para quem quer trabalhar com dublagem, como começar e aqueles pontinhos principais. Vou acrescentar uma coisa que ninguém acho que talvez acrescentou. Primeiro, esperar a pandemia, né? Porque não tem nenhum curso aberto, nem de teatro, nem de dublagem. Mas precisa ser ator, então procurar algum curso de artes cênicas profissionalizante que gere o registro profissional para você. E depois procurar algum curso de dublagem, que eu hoje em dia sou incapacitado de indicar algum, porque eu não conheço mais das qualidades mesmo. Mas procure cursos onde pessoas que realmente dublam no mercado possam ensinar. Pessoas com personagens de destaque que você possa confiar. Porque como é que você vai fazer um curso com alguém que não tem nenhum personagem de destaque, né? Como é que você vai confiar teu aprendizado a alguém que você nem sabe quem é? Então é isso, fazer um curso profissionalizante como ator, tem que ser ator para ser dublador, para poder interpretar o que o original está passando, e depois procurar um curso de dublagem. Dentro do curso de dublagem, se for bacana, se os profissionais forem do mercado realmente, ele vai te instruir em como você vai correr atrás disso e vai te passar o contato com os estúdios. Beleza? Então é isso. Glauco Marques, muito obrigado. Foi uma honra receber você aqui na nossa live hoje. Obrigado. Agradeço a paciência aí com a gente, respondeu todas as perguntas, foi super bacana. Fica aqui o nosso convite para uma outra oportunidade, você tá, seja presencialmente ou seja online. Esperamos que presencialmente, né? Para estar aqui em Goiânia ou em Aparecida. Antes de finalizar aqui e encerrar a nossa live, se o pessoal quiser te conhecer um pouco mais, ou conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde eles podem te encontrar? Aqui o que eu tenho acesso maior é no... Para de chorar, Saulo! Para! É aqui no Instagram. E o Facebook eu quase não acesso, mas eu compartilho as coisas lá também. É mais no Instagram. Pessoal, tem meu canal junto com os meus amigos Francisco e Adrian Tatini, que é o Mitsubukai, lá no YouTube. A gente fala sobre cultura pop japonesa, é muito bacana, e outros assuntos também. A gente tem vídeo sobre a Casa de Papel, tá bem interessante lá. Dá um like lá, se inscreve lá no canal, ativa as notificações, aquele papo todo. É bem legal. Mitsubukai. Acessa lá que tá bem legal, compartilha com os amigos. Inclusive, o último vídeo que nós fizemos é sobre a 4Kids. Como foi a 4Kids no Brasil. O que ela estragou de anime é uma coisa gigantesca. E a gente está debatendo isso lá. E, especialmente, você é fã de One Piece, entra lá porque a gente está falando do quanto estragou o One Piece. Do porquê que não dá para se exibir o One Piece nunca mais da 4Kids aqui. Por que o One Piece não fez sucesso no Brasil? Por causa da 4Kids. Então entra lá e assiste, que é um bate-papo pelo Zoom, onde a gente trabalha com as imagens também. Tá muito divertido, porque a gente se diverte, dá muita risada. Assistam lá, que tá bem legal. É um canal muito bacana, muito leve. Eu já dei uma conferida ali, principalmente sempre de quarentena, aquele conteúdo mais leve e divertido. E eles falam assuntos muito bacanas e às vezes polêmicos. Então, assim, eu vou deixar na descrição o nome do canal. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, Glauco. Muitíssimo obrigado para você que nos acompanhou. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer aqui a conversa com outros dubladores, porque apesar de eu gostar muito dos animes e das obras com o seu áudio original, eu também sou muito fã da dublagem. Então aproveita e deixa aqui nos comentários desse vídeo se você gosta da dublagem brasileira, qual voz foi mais marcante na sua vida, qual voz de qual dublador ou dubladora você mais gosta. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar aquele joinha e, se for novo por aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações nesse sininho para você receber todas as novidades que tiver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!